Olá, seja bem-vindo. É muito bom receber você para mais um encontro da disciplina de empreendedorismo. Como o tempo passou rápido e nós já estamos chegando ao nosso terceiro encontro. Se a gente pensar nisso, a gente vai chegar à conclusão que o nosso próximo encontro é o último. Está passando muito rápido, esses conteúdos vão se avolumando, eles vão se acumulando, a gente vai trazendo conteúdos novos e vai somando aqueles conteúdos que a gente já viu nos nossos encontros passados, lá no encontro do Panorama do Empreendedorismo, onde você pode fazer aquela autoavaliação do seu perfil empreendedor, depois as oportunidades empreendedoras, onde você pode fazer aquela atividade voltada a ter uma ideia, a montar o núcleo, né, o canvas de uma ideia inovadora, uma ideia que resolvesse um problema na sua cidade, na sua região. E hoje a gente chega no encontro do plano de negócios, onde a gente também tem uma atividade bem legal para fazer junto, que eu vou explicar para você mais no final do nosso encontro. Eu vou falar sobre essa atividade. E eu quero convidar você a participar conosco. Você é o nosso personagem principal, você é a razão primeira pela qual estamos aqui, estamos fazendo esse trabalho por você e para você. Então eu conto muito com a sua participação. Eu, professora Indiara, espero você participando conosco, mandando sua dúvida, mandando a sua contribuição. Sem você, a gente não consegue fazer nada. Nossa construção é juntos e faremos essa disciplina ser mais interessante. E para aquecer os nossos motores do pensamento, vamos às nossas primeiras reflexões? Você sabe o que é um plano de negócios? A sua resposta certamente é sim, logo porque você já viu isso comigo na unidade 3, onde a gente falou dos primeiros conceitos do que era o plano de negócios. Hoje a gente vai relembrar esses conceitos, a importância do seu desenvolvimento, a quem se destina esse plano de negócios. A gente vai falar aqui muito fortemente com relação ao leitor. Porque o plano de negócios nada mais é do que um documento. E enquanto documento, ele precisa ser bem escrito, bem estruturado, bem fundamentado, para que o leitor, que é o nosso investidor, ou no futuro, quando a gente vai ler esse plano de negócios, a gente tem orgulho dele. E as áreas onde ele vai ser aplicado. O plano de negócios não tem uma fronteira. Assim como o próprio empreendedorismo, ele é algo que passa, entra e ajuda várias áreas, setor público, setor privado, é biomedicina, é farmácia, é enfermagem, é marketing, gestão de pessoas, engenharia. Dentro desses cenários nós temos o empreendedorismo como um grande aliado, criando empregos, nos impulsionando ao desenvolvimento, nos provocando a pensar algo novo de uma maneira diferente. Então essa é a grande função do empreendedorismo. E aí eu tenho uma proposta para você nesse conteúdo, que a gente vai fazer uma parceria de um empreendimento. Vem comigo que eu vou te mostrar. Já que a gente decidiu qual o empreendimento que a gente vai abrir, tô te contando, você vai ser meu parceiro nessa estrada. Agora é necessário a gente fazer o plano de negócio. Então a gente já teve a ideia, já desenvolveu o modelo do negócio, agora a gente vai chegar no plano de negócios. E o que vai nos preparar e nos habilitar para dar o último passo, que é o passo da unidade 4, que é onde a gente vai falar dos desafios do empreendedorismo, ou seja, o que acontece pós-abertura das portas da empresa. Então a gente está caminhando. E por que a professora fala que a gente vai fazer junto? Nós vamos ser parceiros nessa jornada. Você é meu parceiro no nosso empreendimento. E qual é o empreendimento que a gente vai montar o plano de negócios? Nós vamos montar o plano de negócios de uma hamburgueria. Não poderia ser diferente, porque empreendedorismo e hambúrguer com batata frita,
tem tudo a ver. Então, a gente vai abrir uma hamburgueria junto, com várias especificidades, nicho de mercado, e você é o meu parceiro nesta jornada. Nós vamos trabalhar 4 pontos do plano de negócios: o plano operacional, o plano de marketing, o plano financeiro e o plano estratégico. O que nós vamos cobrar de você com relação ao plano de negócios? Porque ao longo da nossa conversa, você vai reparar que o plano de negócios tem muitas informações, ele tem várias páginas, muitas especificidades. E aí você pode perguntar: professor, o que eu vou ser cobrado? Você precisa saber os conceitos. Foque-se no que a gente vai trabalhar no nosso encontro, né? Dê uma ênfase nos seus estudos. Nós não vamos cobrar a parte de cálculo. Por que a gente não vai fazer isso? Porque há uma complexidade de conteúdos dentro do plano de negócios e que nós não teríamos tempo de detalhar esses conhecimentos. Então, os conceitos e as utilidades são o ponto onde nós vamos cobrar você. De saber para que serve um plano operacional, para que serve um plano de marketing, o que é um plano financeiro e um plano estratégico. Então, é nesse ponto que a gente vai focar. E dito isso, a gente vai começar a falar sobre o plano das operações do nosso empreendimento. Primeiro, cabe destacar o que é um plano operacional. Nada mais é do que um registro dos processos produtivos necessários à fabricação de um produto ou execução de um serviço, considerando os recursos necessários para isso. Então, nada mais é do que organizar o processo, método, sistema, modo de agir ou conjunto de ações destinadas a alcançar um objetivo. Então, o que a gente vai trabalhar aqui nesse plano operacional? A gente precisa contar para o leitor qual é o produto que a gente vai produzir, ou explicar qual é o serviço que a gente vai fornecer. Então, a gente vai ter que explicar o que, para quem e como a gente vai fazer isso. Então, é isso que se destina um plano operacional: contar para o leitor desse plano a descrição das nossas atividades, quem fará essas atividades, quais serão as responsabilidades de cada um, como vai ser organizado o layout desse empreendimento, onde estarão as batatas fritas, onde serão condicionadas as bebidas. Tudo isso a gente precisa pensar para organizar essa produção desse produto, já que a gente já combinou que era uma hamburgueria. Um ponto importante é que, junto com essa análise da operação e descrição da operação, eu já vou fazendo a lista dos custos. Então, por exemplo, vamos fazer a receita do hambúrguer de carne com bacon, que a gente adora. Então, a gente já vai lá fazer, quanto que custa para fazer o hambúrguer, quanto tempo que demora, quais são os ingredientes necessários. Então, tudo isso precisa ser detalhado. Olha esse fluxograma que a professora separou para você. É um fluxograma que mostra o que a gente faz e a maneira com que ela é feita. Então, quando você observar o fluxograma, a gente já vai olhar esse documento, esse fluxo, nós vamos poder verificar que há uma sequência de fatos. Então, quando a gente olha para o fluxograma, a gente percebe que há uma organização. Então, é para isso que serve o processo. Então, quando eu penso em um hambúrguer, por que a professora gosta tanto de utilizar exemplos de alimentos? Por quê? Porque todo mundo algum dia na vida fez um sanduíche. Pegou 2 fatias de pão, passou maionese, ou margarina, ou manteiga, botou o queijo no meio, mortadela, ou presunto, salame, fechou e comeu. Então, quando a gente pensa como todo mundo já fez um sanduíche na vida, pensar em fazer um hambúrguer fica muito mais fácil da gente entender. Vamos analisar o cronograma juntos? O nosso fluxograma, aliás. O fluxograma é genérico, que começa com a compra da matéria-prima. Para você fazer o sanduíche, você tem que ir necessariamente no supermercado, comprar as coisas para fazer. Transformação nada mais é do que pegar aquela matéria-prima e transformar em um produto, que vai ser acabado, estocado e depois vai ser vendido. Então, pensar em exemplos de comida nos ajudam a entender o que é a descrição de um processo produtivo. É a mesma coisa que pensar como é que se faz
um hambúrguer. Claro que produção em larga escala, cálculo de produção em larga escala é algo que vai demandar um pouco mais. Mas quando você compra lá um pacote de pão recheado, X de presunto, e você faz os sanduíches, você pensa, com esse valor, no final você consegue ver, eu fiz 10 sanduíches com os 20 reais que eu gastei no supermercado. Então esse é o cálculo do processo produtivo, é simples. No plano operacional, nós temos ainda a estrutura funcional, que tem relação com o empreendedor, chapeiro, caixa. E para nos ajudar a determinar quem vai fazer o quê, nós usamos uma planilha que se chama matriz de responsabilidade. Vamos imaginar aqui que está a Maria, ela vai ser chapeira, a responsabilidade de fazer os hambúrgueres, ela vai ter feito um curso na área de gastronomia, não precisa ter experiência e também não vai ter subordinados. Então nós vamos organizando esse processo produtivo, apresentando as receitas que a gente vai fazer, como faz o sanduíche, quais são os pontos que a gente tem. Vai precisar fazer testagem? Vai. Por isso que eu falo que mais vale um ano de planejamento do que 5 de sofrimento. Então você precisa investir o tempo em planejar, testar a receita. Conforme você vai testando a receita, você vai fazendo aquele cruzamento entre receita e o que você precisa comprar. Então eu gosto muito desses exemplos de alimento porque eles são fáceis e acessíveis da gente entender. Não é só porque a professora gosta de hambúrguer e batata frita. Isso também é verdade, né? Tanto é que, falo tantas vezes no assunto. Mas é porque aproxima da nossa realidade e fica mais fácil da gente entender. Dito o que a gente vai fazer no plano de negócios e quem vai fazer, eu preciso ir para um outro aspecto, que é o relacionado ao como eu vou operacionar esse empreendimento. Vamos analisar esse ponto juntos? Então, quando a gente pensa em como, o que vem à nossa mente? O que a gente tem que trabalhar? Nós temos que trabalhar a operação do ponto de vista do local. Do ponto de vista do local, ou seja, se nós vamos abrir no shopping, se a gente vai abrir no centro da cidade, se a gente vai abrir essa nossa empresa em um centro comercial, aonde que vai ser que a gente vai abrir esse nosso empreendimento? E eu, como sou uma professora que gosto muito de inovação, que gosto muito de coisas diferentes, eu sugiro que a gente abra um food truck. Food truck é algo bastante novo, que está vindo agora no mercado, está começando agora no mercado. Então, é algo novo, é algo diferente e vai possibilitar a gente ir onde o nosso cliente está. Por que não? Sair por aí vendendo hambúrguer pelo Brasil. Já pensou? Então, eu gosto muito dessa ideia de termos um food truck, de adaptarmos um caminhão para a nossa hamburgueria. Por que a gente tem que ficar num lugar só? Não, a gente vai se movimentar em diferentes lugares. Então, vamos ver como ficaria o layout do nosso food truck? Layout do nosso food truck representa graficamente o arranjo ou design que o negócio terá fisicamente. Eu trouxe até um caminhãozinho adaptado aqui para você. A adaptação de um caminhão, ela vai girar entre 30 e 130 mil reais. O que vai determinar essa diferença de valor, professora? Quais são os aspectos que a gente vai colocar dentro desse caminhão? Por exemplo, se a gente vai ter aqui dentro dessa estrutura, sempre pensando que um caminhão é um espaço menor do que uma sala comercial, por exemplo. Ele tem uma limitação de estoque. Então eu preciso pensar no volume da minha produção. Ele tem uma questão de acondicionamento, ou seja, não posso misturar o pão vegano com o pão normal. Não posso misturar os produtos para o hambúrguer vegano com os hambúrgueres normais. Então são detalhes que vão vão influenciar diretamente na quantidade de modificações que o caminhão vai ter que ter. Então quanto mais modificado esse caminhão, mais caro vai ficar. Mais tecnologia eu colocar, mais caro vai ficar. Então ele custa em média entre 30 e 130 mil reais. Essa diferença toda é por causa da adaptação. No nosso caso, se a gente colocar o suco natural, a gente vai ter que pensar que vai ter o liquidificador, acondicionamento das frutas. Então todas as decisões implicam em custos.
Então, por isso que o plano operacional a gente já vai fazendo todo esse roteiro do plano de negócios. O plano de negócios, ele é um documento, ele tem sim um roteiro, como a gente já teve a oportunidade de ver lá nas oportunidades empreendedoras. Existem softwares que ajudam os empreendedores a montar esse plano de negócio. Por exemplo, se você quiser, você pode entrar lá no site do Sebrae, você faz download do plano de negócios 2.0. Eu nunca lembro se ele está no 2.0 ou 3.0, mas você vai conseguir ver. Você faz download desse documento e aí você consegue, com a ajuda do software, ir organizando essas informações. Existem variações, né, do número de documentos que você tem que colocar, do número de partes, por exemplo, nós vamos trabalhar só as partes principais. Existem planos de negócios ampliados, aqui vão ainda mais subitens do que nós estamos vendo, e existem aqueles mais short também, que são as versões simplificadas. Lá na unidade 4, você vai ter acesso a uma versão simplificada do plano de negócios. Então, é variável? É variável. Ele tem itens mínimos? Tem itens mínimos. Esses 4 itens são o mínimo que se espera de um plano de negócios. E é muito legal a gente ter um software para ajudar a gente a organizar essa parte de cálculos, principalmente porque às vezes a gente se perde. Vamos a mais alguns aspectos relacionados à questão da infraestrutura. Diz respeito à condição de local onde o negócio será montado, os equipamentos são aqueles itens que serão utilizados para produzir o bem ou prestar o serviço. Tecnologias são ferramentas computacionais, vai ter Wi-Fi, não vai ter Wi-Fi. E capacidade operacional são parâmetros para calcular o rendimento do processo produtivo. Então, esses pontos são muito importantes que a gente descreva. Então, lembrando sempre, eu vou falar muito nessa tecla de que o plano de negócios, ele é um grande documento. Ele tem uma descrição, então eu preciso tomar todo um cuidado na escrita, na construção, na fala, né, a forma que você vai escrever. Eu gosto muito da utilização do software, ou você pode usar uma obra, né? Por exemplo, a gente tem na nossa biblioteca várias obras que oferecem um roteiro básico de plano de negócios e a gente pode montar esse plano de negócios no Word, por exemplo. Mas eu gosto do software porque ele nos ajuda a dar uma identidade. Então, determinado como será operacionalizado o nosso empreendimento do ponto de vista do que a gente vai produzir, quem vai produzir e aonde esse empreendimento vai ser, a gente pode falar sobre um outro ponto importante, que é a maneira de comunicar para o nosso cliente os nossos valores, a nossa proposta de valor. Eu não estou falando do preço do hambúrguer, não. Eu estou falando da proposta de valor, que são os atributos e são as qualidades. No caso da nossa hamburgueria, quais serão a nossa proposta de valor? Fast food saudável, um lanche preocupado com a saúde, um lanche preocupado com o bem-estar. Por que não ter uma experiência de hambúrguer com batata frita que seja saudável, nutricionalmente responsável e dentro dessa tendência de mercado que é o fast food saudável, que vem crescendo muito no mercado atual. Então é um mercado em crescimento que oferece grandes possibilidades. Então, para comunicar corretamente esses nossos valores, a gente precisa fazer uso do marketing. Vamos aos detalhes do marketing? Então, na elaboração do plano de marketing, o que a gente tem? Vamos trazer os principais conceitos relacionados a esse plano de marketing, quais serão as mídias que a gente vai utilizar, como passar corretamente esses valores, como fazer um slogan que retrate os nossos valores. Então, se você quiser, por exemplo, se você quiser aí agora mandar para nós aqui uma sugestão de nome para a nossa empresa, minha e sua, de hambúrgueres que são fast food saudável. Faça pra gente uma sugestão, mande para cá um nome de hamburgueria que reflita ser saudável com hambúrguer. E que quando a pessoa veja esse nome, ela entenda que isso é um hambúrguer que tem preocupação nutricional.
Se você quiser mandar para a gente, pode mandar, porque isso vai ser determinado aqui na estratégia de marketing, vai nos ajudar a posicionar a nossa marca, vamos determinar o relacionamento com a mídia que a gente vai utilizar, né? O marketing digital é um ponto que eu vou abordar aqui também, e possibilidades de investimento. Não, o marketing nada mais é do que a comunicação dos valores da empresa. Eu tenho que buscar entender quem será o cliente da nossa empresa. Qual é o perfil de pessoas que comem hambúrgueres e que têm preocupação com a saúde? Quem é esse público que quer fast food saudável? Quais são as pessoas, por exemplo, que se preocupam com consumo de produtos orgânicos? Que para o nosso fast food ser mais saudável ainda, a gente vai utilizar matéria-prima de produtos orgânicos, porque tem menos agrotóxico, menos impacto ambiental. Eu estava vendo uma reportagem recentemente, porque professora é full time, né? A gente nunca descansa. Um domingo de manhã eu estava assistindo um programa, né, na televisão, que falava sobre uma criação mais, não diria humanizada, uma criação de galinhas para produção de ovos, mas mais preocupada com a qualidade de vida daqueles frangos, porque há uma linha que defende que quanto melhores as condições, eles são criados livres, elas têm um espaço, a alimentação é de uma maneira diferente, o acondicionamento do ar. Então, são vários fatores e que levam a uma produção de ovos em menos quantidade, mas maior qualidade. Então, sai a industrialização e entra uma produção voltada à qualidade, ao bem-estar animal. Esse é o termo, bem-estar animal. São produções que se preocupam com bem-estar animal. E isso é uma tendência mundial também. Só que esses ovos ficam mais caros porque a produção cai. Porque a preocupação com o bem-estar animal aí vai um pouco na contramão da industrialização. Eu, pessoalmente, como sou um amante dos animais, adoro animais, não gosto de pensar em ninguém, nem um bichinho sofrendo. Então, isso encarece o processo produtivo. Então, esse bem-estar animal é algo que é importante para a nossa proposta de valor. E o marketing vai nos ajudar a contar para o nosso cliente, olha, os nossos produtos são de origens de fazendas que se preocupam com o bem-estar dos animais, que se preocupam com o agrotóxico, que se preocupam com o impacto ambiental, em ser uma produção sustentável. Vamos a mais alguns aspectos do marketing. Vem comigo. Temos aqui que o marketing é a atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos dos clientes por meio de um processo de troca. Então, se tem um mercado que está crescendo de bem-estar animal, é porque tem pessoas assim como eu, posso falar exatamente por mim, que se preocupam muito com o bem-estar dos animais que estão sendo utilizados, a forma que eles estão sendo abatidos, a forma que essa carne é produzida. E o marketing vem para comunicar esses valores. E ele se dá por meio de um processo da identificação dessas necessidades. Alguém identificou a necessidade, que existe um mercado vegano, um mercado vegetariano, um mercado de intolerância à lactose, traduzir isso em capacidade produtiva, criando produtos e serviços e comunicando aos clientes os valores dessa empresa, comunicando aos clientes que essa empresa tem uma preocupação em produzir um fast food, que é algo que todo mundo gosta, a gente gosta de fast food, quem não gosta, né? Muito pouca gente não gosta de fast food, mas por que ele não pode ser responsável do ponto de vista nutricional? Por que eu não posso ter fornecedores que se preocupam com a parte de bem-estar animal, que se preocupam com a questão do impacto ambiental na produção? Isso tudo, claro, vai alterar o valor do nosso hambúrguer, mas em compensação vai vir ao encontro de uma necessidade, que são clientes que se preocupam com isso. E para fazer essa operacionalização dentro do marketing, a gente trabalha com o chamado mix do marketing. Antes que você me pergunte, professora, são quantos P's? Nós vamos trabalhar os 4 P's que são os clássicos do marketing. Existem linhas que trazem mais alguns P's para o marketing. Não,
você vai ser cobrado e o que eu preciso que você conheça são esses 4 P's. Depois, em um outro conteúdo, um outro momento, você pode aprofundar os 8, 9 P's que ainda temos, né, além desses 4. Vamos conhecer os 4 que já está ótimo. O mix de marketing, o composto de marketing, que é composto pelos 4 P's do marketing. O produto, a praça, a promoção e o preço. Vamos a cada um deles. Começando pelo produto. Qual é o nosso produto? Falamos tanto dele. É um hambúrguer, ele tem vários atributos, ele é feito com produtos orgânicos, ele tem uma preocupação de ser saudável. Como ele tem vários atributos, isso reflete aqui na questão do preço. Porque vai ser um produto com valor agregado maior, porque eu estou comprando matéria-prima mais cara. Mas aí, o que eu preciso fazer? Uma promoção, que não é aquilo que acontece lá na Black Friday, não é disso que a professora está falando. Promoção é a divulgação, fazer o marketing correto, buscando esses clientes que estão preocupados com a qualidade dos produtos que vem consumindo. Então, eu posso ir para o marketing direto, por exemplo, que é o marketing da empresa direto com o cliente. Minha hamburgueria vai fazer marketing direto com os meus clientes. A praça, o que é? A praça é aonde instalaremos o nosso empreendimento. No nosso caso, o que vai acontecer? Nós vamos estar em vários lugares. Aí seria legal eu ter um aplicativo para contar para os meus clientes onde é que está o food truck hoje, ou posso fazer isso via Facebook, estabelecer uma comunicação para que os meus clientes saibam onde eu vou estar. Eu estou sempre indo atrás dos meus clientes. O que é legal de você ter um food truck, você pode participar de feiras, você pode ir para eventos em universidade, você pode ir para festa infantil, para a festa da firma. Há várias possibilidades, abre uma gama de possibilidades. Isso é o positivo. O não tão positivo é a gente pensar que a gente tem que informar para os clientes, porque se eles tentarem nos achar e não nos encontrarem, vai ficar complicado, né? Então a gente tem que informar o nosso cliente onde a gente vai estar. Pensado no mix de marketing, nesses 4 pontos importantes, dentro do marketing também nós temos a questão da marca, que foi que até convidei vocês a mandarem alguns nomes, nosso Fit Burger, Nato Burger, pensar um nome que se traduza numa marca e numa identidade da nossa empresa. Vamos aos pontos relativos à marca. O plano de marketing vai prever a criação dessa marca, que é o conjunto de fatores que serve para identificar uma empresa, o conceito atribuído, o slogan, a identidade visual. Como é que eu vou fazer uma marca que reflita todos esses valores de fast food saudável, produtos de origem orgânica, bem-estar animal? Então, o empreendedor deve se preocupar em transmitir esses valores. E quanto mais o cliente se identificar com esses valores, maior é a fidelização, porque a gente está ganhando o cliente. Para pessoas que o bem-estar animal é importante, que o veganismo é importante. Além disso, o empreendedor, ele tem que procurar se atentar a mídias para fazer a promoção do seu evento, usar as mídias sociais, usar o marketing digital, usar a internet, né? Usar o Facebook, Instagram, para fazer essa divulgação. Pensando sempre na possibilidade de investimento que ele vai utilizar, não podemos fazer propaganda demais e trazer muito cliente e não ter hambúrguer para servir. Tudo isso tem que estar alinhado. E conhecer o público-alvo, percebendo se esse investimento se converte em vendas. É preciso analisar se tudo que eu estou investindo em termos de marketing está se revertendo em bons frutos para a minha empresa. Essa aqui é a questão. Então, tem que ter todo um alinhamento. Então, eu tenho um processo produtivo mapeado lá no plano operacional. Aí eu vou fazer um plano de marketing que case. Porque não adianta eu ter um produto bom e não ter cliente para comprar. E não adianta eu ter pouco produto e ter muito cliente. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Então, esse é o grande papel de fazermos um plano de negócios, alinharmos todos esses cenários. E um aliado muito grande hoje para os empreendedores é o marketing digital, a era digital.
Antigamente a gente panfletava até a esquina. Hoje a gente panfleta no mundo todo. Prova disso é, se você entrar no site de busca e clicar lá, escrever lá televisão, começa a aparecer nas suas redes sociais televisões de todos os tipos. Por quê? Porque isso é panfletagem digital, ou seja, as mídias sociais estão voltadas cada vez mais a oferecer para os clientes serviços, produtos. E a gente precisa entender um pouco mais sobre essa ferramenta que o empreendedor tem, que é o marketing digital. Vamos pensar sobre isso? O marketing digital nada mais é do que a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente digital, no ambiente virtual. É a partir dessa interligação entre a rede e o posicionamento do marketing é possível construir uma marca forte online. Uma marca forte online que represente a empresa. Por exemplo, hoje eu tive um problema com um serviço. Eu fiquei bastante impactada. Eu solicitei um determinado serviço de uma operadora de televisão, porque um dos aparelhos lá da minha casa está com problema. Eu posterguei até que eu pude, mas não tive outra alternativa senão agendar a visita técnica. Hoje à tarde fui surpreendida por uma ligação. Eu fiquei 1h30 no telefone, aí parou, aí foi de novo, tentando resolver o problema pelo telefone. Liga o controle remoto, desliga, entra no canal X, entra no canal Y. Aí eu me peguei fazendo um monte de coisa. Depois de passada 1 hora, eu perguntei para o atendente, eu disse assim, me diga qual é o sentido prático que existe nisso. Se eu quisesse consertar a televisão, eu não tinha pedido uma visita técnica. Eu mesma teria consertado a televisão. Não, né? Porque a gente gostaria de fazer uma atualização. Eu digo, olha, não é por aí. Se eu pedir uma visita técnica era porque eu não queria fazer e nem tenho competência técnica para isso. No fim das contas, foi 1h30 de perda de tempo, não teve que fazer. Aí, tempos depois, daí eu entrei na internet, no Facebook e fiz lá registrei o meu protesto. Se era para eu resolver o problema, não precisava de visita técnica. Aí você pode dizer, mas não, professora, foi só uma verificação? Não, quando eu me percebi, eu estava tentando consertar o problema da televisão. E agora você me diga de professora de gestão para técnica de televisão a cabo? Não tem condições. No final das contas, cheguei à conclusão de que o modelo de resolução de problemas dessa empresa que está tentando cortar custos, está acabando de onerar o cliente. E eu fiquei, assim, muito impressionada. Acho que isso é um ponto a gente pensar como gestor, que tipo de modelo de negócio a nossa empresa tem e como ela está resolvendo os problemas, porque também é uma parte do modelo de negócio, a resolução do problema, do serviço que oferece. E eu fiquei bastante impactada. Me contataram, pediram desculpas, mas eu fiz questão de registrar que se fosse para eu resolver o problema, eu não precisava de uma visita técnica. Então, o marketing digital, ele permite que a empresa ouça você e que você também a empresa vai te oferecer o serviço e você vai poder dar o feedback para ela. Vamos a mais alguns aspectos do marketing digital. O conceito de redes sociais, ele pode ser explicado por meio da comparação de uma rede de pescador. Os nós são as pessoas e as linhas são os cabos digitais, virtuais, que a gente não vê e que conectam as pessoas. E uma sugestão para o nosso food truck é vender utilizando o Instagram. Separei aqui algumas dicas. Por que Instagram? Porque o perfil, 80% das pessoas que consomem produtos orgânicos no Brasil são mulheres. E as pesquisas mostram que o Instagram e as mulheres conectam. As mulheres gostam muito mais do Instagram que os homens. Então, qual seria a lógica de nós usarmos o Instagram, se não para procurarmos essas clientes mulheres? Então, qual que é o nosso objetivo? Montar um perfil para conseguir clientes para o nosso food truck. Vamos criar um perfil forte. Como que se faz isso? Vamos fazer publicações, defendendo a importância de bem-estar animal, de produtos orgânicos, falando dos benefícios para a saúde, falando hambúrguer com massa de quibe. Excelente, adorei. Nossa, chegou a dar vontade de comer quibe.
Excelente ideia. Mapear o público-alvo, ver se esse público-alvo se conecta com o nosso ambiente, conquistar esses seguidores, aí turbinar as vendas encantando o cliente. Como é que eu faço esse encantamento? Primeiro eu vou oferecer informação, eu vou oferecer uma causa, eu vou defender essa causa, vou apresentar para os meus seguidores a importância desse produto orgânico, do que é bem-estar animal, do impacto que isso tem na nossa saúde. Então toda essa construção vai mostrar e evidenciar que o nosso valor da nossa empresa é preocupado com a saúde, é fast food saudável. Então, gostei. Lá da Bahia, né, que vocês me mandaram essa sugestão do Keep, gostei muito. Quero que vocês me mandem mais sugestões. Olha a pergunta que a professora faz para você agora. Na sua opinião, as empresas estão acompanhando a evolução do mercado e fazendo uso das estratégias do marketing digital? Como é que está sendo na sua região? Você já viveu alguma experiência que nem a professora lá, que quase teve que consertar a televisão no lugar do técnico? E aí você reclamou na empresa? Não sei se vai acontecer alguma coisa da minha reclamação, mas que eu fiz a reclamação, eu fiz. Se você tiver alguma coisa interessante, e eu tenho certeza que tem, compartilhe conosco. Eu vou te dar um minuto e meio para você pensar. Fica com saudade não, eu já volto. Muito obrigado pelas participações. Eu sei que vocês já estão mandando dúvidas ali a respeito da atividade da aula. Calma, a professora vai explicar. Os alunos dizem que sentem evolução da região, pois falam sobre a questão da falta de estrutura nas empresas, principalmente no pós-venda, do atendimento. São questões levantadas no Rio de Janeiro. A questão do atendimento é muito importante. Uma aluna trabalha com comunicação visual, as pessoas estão focando mais na comunicação digital, mas não estão deixando de lado e investir no material impresso. A Ellen de Sobral, muito obrigado pela participação, eu também concordo com você. Livro, material impresso faz toda a diferença. Marketing digital é eficiente. Hoje em dia, raramente vemos distribuição de panfletos. Polo de Guanambi, na Bahia, né? Perfeito, muito obrigado, pessoal. Essa é a ideia, perceber no entorno quais são as possibilidades, verificar como utilizar o marketing e como fazer o nosso próprio marketing, né? Por meio do pitch de negócios, por exemplo, é uma maneira da gente fazer a venda do nosso próprio produto. Visto o plano operacional, estudado o nosso plano de marketing, eu preciso voltar-me agora para o plano financeiro. Vamos ver o que é o plano financeiro? Então, o plano financeiro nada mais é do que a gente pensar a respeito da operação financeira. Quanto que vai custar para deixar o nosso food truck prontinho para começar a operação dele fazer hambúrgueres? Então, é determinar a quantidade de investimento necessário para deixar esse empreendimento pronto e também fazer o cálculo de quanto vai precisar para operacionalizar esse empreendimento. Então, vamos pensar que a gente vai precisar de R$40 mil. R$40 mil para deixar o nosso empreendimento pronto para começar a operação. E R$6 mil de capital de giro. O que é esse capital de giro? Nada mais é do que a gasolina do empreendimento. Por quê? Vou mostrar aqui para você. Se eu não tiver hambúrguer para vender, eu vou ganhar dinheiro? Não. Então, primeiro eu preciso produzir o hambúrguer para depois vender. Então, o capital de giro nada mais é do que a quantidade de dinheiro necessário para que o empreendimento funcione, inicie e termine o seu ciclo operacional, que é a compra da matéria-prima, transformação da matéria-prima e venda dessa matéria-prima. Então, pensa o seguinte, o empreendimento está pronto, o food truck está adaptado, eu preciso produzir hambúrgueres para que eles sejam vendidos e aí eu receba a venda desses hambúrgueres. Então, o capital de giro é o start, ele vai fazer a máquina da empresa começar a funcionar. E junto com esse ciclo operacional, eu tenho esse ciclo financeiro, que é uma compra, um pagamento dessa matéria-prima, aí a venda e o recebimento dessa venda. E recebendo essa venda, uma parte vai se voltar para quê? Para a gente utilizar para reabastecer esse ciclo operatório, né? De operação da empresa. Então, é sempre assim que a gente tem que pensar
pensar. Vou produzir um produto, eu preciso ter produto para vender. Então, eu vou ter sempre que ter esse primeiro valor para comprar matéria-prima para fazer funcionar. Então, o capital de giro, que é a quantidade de dinheiro, a gente chama isso de gasolina do empreendimento. Sem gasolina, o motor não funciona. Então, sem o capital de giro, a empresa não vai ter produto para vender e não vai funcionar, não vai acontecer. E o nosso produto não vai ser, a nossa empresa não vai dar certo, já vai falir no começo da sua atividade. Então, essa é a função do capital de giro. Então, o que a gente tem? 40 mil reais para deixar pronto, mais 6 mil reais de capital de giro. O que mais a gente tem que apresentar nessa parte de plano financeiro? E é aqui que entra a importância do software para nos ajudar. Porque eu tenho alguns relatórios que eu tenho que apresentar. Vamos ver alguns deles? Eu vou ter que apresentar o fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa é um assunto da contabilidade. É uma ferramenta de gestão financeira e contabilidade que projeta para os períodos futuros entrada e saída de receita. Ou seja, quantos hambúrgueres eu tenho que vender para poder ter para a minha empresa ser sustentável. Uma parte de lucro, uma parte para pagar os meus custos. Valor presente líquido, o famoso VPL, ele calcula a partir dessa série de fluxo de caixa, com desconto de uma taxa de remuneração, geralmente maior do que a poupança no Brasil. Então, é um cálculo que a gente faz para ver o retorno desse investimento. Né? Então, ver quando esse investimento se paga. Então, o que vai acontecer assim? Hoje a gente gastou 40 mil reais na empresa. Daqui a um ano a gente quer saber como é que vai estar a nossa situação financeira. Quantos hambúrgueres eu vou ter que vender por mês para ao final de um ano eu ter pago esse investimento inicial. É isso que o investidor quer saber. Então, o cálculo do valor presente líquido é projetar 24 meses, 48 meses e lá ao fim desses 48 meses pensar, paguei os 40 mil, estou devendo 40 mil ainda ou já estou lucrando a partir do meu investimento. Taxa interna de retorno, aqui é um percentual que o investidor quer saber. Ele é um percentual que vem de uma fórmula matemática que é utilizado para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero o valor presente líquido. Em outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento. Imagine que a poupança esteja lucrando pagando 9,5 ao mês. Para o nosso empreendimento ser bom para o investidor, ele tem que estar rendendo pelo menos 15%. Taxa interna de retorno é o percentual que o investidor vai ganhar em cima do investimento que ele vai fazer. Retorno sobre o investimento já é o valor. Um é percentual, outro é valor. Visa avaliar o retorno produzido pelo total de recursos aplicados pelo empreendedor em seu empreendimento. Ele é calculado pela soma dos resultados anuais do fluxo de caixa dividido pela soma de investimentos realizados. Então, são todos cenários que nós usamos para mostrar para o nosso investidor se esse empreendimento ele é um empreendimento válido, se vai dar lucro ou não vai. Porque é isso que o investidor quer saber. Ele quer saber se vai dar lucro. Então, vamos lá. Investir 40 mil reais no seu negócio hoje. Daqui a 2 anos, vai ter dado lucro? Não vai ter dado lucro? Qual que é o percentual de lucratividade? E qual é o ganho real que eu vou ter? É isso que ele quer saber. Para fazer esses cálculos, eu vou precisar de alguns conceitos que vêm da contabilidade da administração financeira. Professor, e agora? Calma. Você vai ter ajuda do software e na hora que você quiser abrir um empreendimento é bacana você ter, se você tem dificuldade, porque tem gente que tem facilidade com a parte dos números. Você vai ter ajuda de alguém também para dar esse apoio na parte financeira. Que o pessoal tem medo, gente, mas é mais medo do que qualquer outra coisa. Vamos a mais alguns aspectos do balanço patrimonial. Do plano financeiro. Balanço patrimonial, que nada mais é do que mostrar quais são os bens que a empresa tem, quais são as dívidas, que é o passivo, dívidas, obrigações, e o patrimônio líquido, que são os recursos financeiros dos sócios. E montar uma demonstração de resultados do exercício, que é um tema da contabilidade e que mostra a relação de conjunto de operações realizadas no período fiscal de 12 meses. O mais significativo de tudo é eu pensar em demonstrar efetivamente para o meu leitor que o meu empreendimento ele é válido ou não.
Não são tantos cálculos assim. Eu garanto a vocês que dentro da contabilidade, da gestão financeira, tem coisas bem mais preocupantes do que esses que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando poucos, objetivamente, para que você não fique tão assustado. Mas o que a gente vai cobrar de você? O que é cada um deles do ponto de vista teórico, que é o que a professora está apresentando. Vem comigo que eu vou detalhar mais algumas coisas sobre o plano financeiro para você ficar menos preocupado. Mas, de verdade, tem cálculo em todos os itens. Por isso que o software é importante que a gente utilize e ele nos ajuda a montar o plano financeiro. Então, montar esse plano financeiro vai começar com o quê? Com o levantamento das necessidades de equipamentos e materiais para o food truck. Então, se você começar certinho, como a professora falou, lá desde a primeira atividade, a cotação da adaptação do caminhão, todo o cálculo do custo dos hambúrgueres, custo de hambúrguer versus valor que você tem que comprar de matéria-prima. Então, se você vem fazendo esse tema de casa, que é montar essas informações e já colocando valores junto, quando você chegar aqui no plano financeiro é só alimentar. Atribuir valores financeiros para todos os investimentos que você vai fazer. Então, vou colocar todos os cenários, fazer uma previsão da necessidade do capital de giro para iniciar a atividade da empresa, realizar a previsão do volume de vendas que a gente vai precisar fazer, estimular o faturamento e os fluxos de caixa. Então, esse conjunto aqui que você pode dizer, nossa, professora, esses cálculos, essa sopa de letrinhas, VPL, TIR, ROI, DRE, gente, calma. A parte que a gente trabalhou aqui no nosso encontro já resolve o que a gente precisa para a disciplina de empreendedorismo. Tem coisas da área da contabilidade que nem eu que ensino empreendedorismo e que trabalho com empreendedores tenho dúvida. Vou precisar de um contador um momento ou outro. Faz parte do processo. O mais importante é seguir um conselho que uma especialista da área de empreendedorismo deu, que eu acho muito legal e eu trouxe para mim, para eu passar para os meus alunos. Que tudo que eu vejo as pessoas falando que é importante, eu separo para vocês. Ela dizia o seguinte, quando você vai abrir uma empresa, né, você tem tudo que a gente está falando aqui, mas ela falou um negócio que eu achei muito legal, que ela diz assim, faz uma lista de pessoas que você pode precisar para o seu empreendimento. Olha que legal. Uma lista de pessoas que você pode precisar. O que significa isso? Professor de empreendedorismo, um contador que você conheça, alguém que trabalhou, que já foi empreendedor. Então você coloca lá a lista de pessoas que depois você vai procurar. Eu, por exemplo, sou procurada por muitos dos meus alunos para tirar dúvida. Tive recentemente um aluno que me mandou, tá morando no Canadá, ele ia fazer um processo seletivo lá no Canadá, e ele queria trocar ideia comigo a respeito de um aspecto que ele tinha que trabalhar lá. Então eu fiquei super feliz, meu aluno lá do Canadá lembrou da professora dele, né? Eu, no caso, não fui professora de empreendedorismo dele, eu fui professora de gestão de pessoas. E ele lembrou de mim e aí me contatou para trocar uma ideia, eu fiquei super feliz. Ele passou na seleção, tá super bem no Canadá. E eu gosto muito de saber dos meus alunos, o que está acontecendo, que eles tiveram sucesso. Então, pode colocar meu nome lá na lista de pessoas que você pode pedir ajuda quando for fazer seu plano de negócios. Vamos usar mais um exemplo do que a gente trabalha aqui na parte financeira para você só entender. Que é o exemplo do cálculo do payback, ou seja, quando que o saldo fica positivo. Então, vamos imaginar que a gente investiu R$50 mil e ele vai passar a dar lucro, ficar positivo só a partir do terceiro período, quando eu tenho um resultado positivo. Então, essa é a análise. O planilhamento, as informações vão mostrar para o leitor que a gente fez o tema de casa, que fez os cálculos, que a gente sabe dizer quanto que é o valor que a nossa empresa, o investimento vai trazer de volta, porque isso é uma coisa que o investidor quer saber. Ele quer saber o que ele vai ganhar com isso. Porque ele tem o dinheiro lá dele investido. Está investido, está rendendo lá no banco. Por que eu vou tirar o dinheiro do banco e emprestar para você? É isso que ele quer saber. E é isso que o plano financeiro tem que fazer. Contar que o nosso empreendimento é bom, que o nosso empreendimento é válido. Feito o plano operacional,
feito o plano de marketing, feito o cálculo financeiro, e agora qual é o próximo passo rumo a gente concluir o desenvolvimento de um plano de negócios? A gente precisa traçar um plano estratégico. Vamos falar sobre isso? Um plano estratégico, em qual contexto seria esse plano estratégico? Desenvolver um plano estratégico para obter o quê? Recursos para viabilização do empreendimento. Ou seja, eu tenho que fazer uma estratégia para conseguir investimentos. Eu cheguei à conclusão lá que eu vou precisar de 40 mil reais, mais 6 mil reais de capital de giro. Ok, da onde que sairá esse dinheiro? Eu tenho, tenho uns 10 mil reais que eu posso conseguir de capital próprio. Mas o que mais que eu posso fazer? Aonde a gente busca esses valores? Quais são os pontos que eu posso me apoiar? Onde eu vou procurar esse valor? Agora eu já tenho todos esses cálculos na mão, agora eu já sei o quanto que eu preciso de investimento. Eu preciso entender o que é esse investimento e quais seriam as fontes de investimento. Vamos ver algumas? Então, para que fique claro, investimento é o quê? É o montante de tempo e de dinheiro. Investimento é tempo e dinheiro. Para iniciar ou expandir um empreendimento. Então, isso é investimento. Precisa para iniciar o empreendimento. E tempo, sim, é investimento. Eu investo meu tempo fazendo coisas que eu gosto. Perda de tempo é quando eu faço o que eu não gosto. Enquanto eu estiver fazendo o que eu gosto, é investimento. E quais são as formas de levantar esse capital? Pode ser capital próprio, né? Desses 46 mil, você conseguiu uns 10 mil reais de capital próprio. Terceiros, bancos, fundos de investimento, investidores pessoais, família, amigos. Para professora universitária? Não. Professora universitária não é uma boa ideia pedir dinheiro, não. Mas pai, mãe, namorado, pode. Professor universitário não vai ter muito dinheiro para te ajudar, mas conhecimento eu tenho, vou poder te ajudar. Instituições, fundações, institutos, associações, agências. Então, a ideia é você procurar diferentes cenários para viabilizar esse empreendimento. Procurar pessoas que vão investir no seu negócio, que acreditam em você. E para que isso aconteça, você tem que fazer uma apresentação correta e adequada da sua ideia. E inspirado nisso, a gente montou a aula-atividade desse conteúdo, que é um pitch de negócios. Você tem que montar e estruturar, roteirizar um pitch de negócios. Eu convido você na atividade a gravar um vídeo desse pitch de negócios. Por que gravar um vídeo? Porque é só a gente se vendo. Não pense você que a primeira vez que eu me vi num vídeo, que eu ouvi minha voz, que eu me vi apresentando, que não foi um choque. Na primeira vez a gente fica meio impactada. Nossa, minha voz é assim? Eu fico mexendo a mão desse jeito? Então, para que esse tipo de exercício? Para que a gente veja a forma que a gente fale, para que a gente organize o nosso raciocínio versus tempo. Porque se eu tenho um tempo limitado para apresentar uma determinada informação, eu preciso organizar o meu pensamento. Então, a proposta da atividade é para que você exercite uma técnica contemporânea muito eficiente, que é o pitch de negócios, que é uma apresentação de impacto e eficiência. É só essa questão. Então, você apresentar de uma maneira adequada é importantíssimo. É muito difícil desfazer uma primeira impressão ruim. Então você já tem que passar uma boa primeira impressão. E inspirado nessa necessidade que você vai ter que ser demandado de apresentar uma ideia, de vender o seu próprio, participar no processo de recrutamento e seleção, de você abrir o seu empreendimento. Pensando nisso, a gente construiu essa atividade para que você vá para um processo de recrutamento e seleção, para que você vá para um banco seguro da sua apresentação. Então, é nesse sentido que a gente trabalha o pitch de negócios, como estratégia para você melhorar a sua capacidade de oferecer a sua ideia para os investidores, para essas fontes que eu vou mostrar para você agora. Fontes de captação, programas do governo, BNDES, são fontes de investimento.
Busque na sua cidade, na sua região, linhas de crédito especializados em empreendedores. Tem muitos estados que incentivam. Linha de crédito bancário, banco público ou privado. Aqui há de se tomar cuidado com a questão dos juros no Brasil. A questão dos juros é exorbitante, é muito grande, então eu preciso tomar cuidado. Empresa de capital de risco. O que é um capital de risco? Empresa de capital de risco busca investir em empresas que têm um alto risco de inadimplência, mas em compensação um alto risco de retorno. Então o capital de risco nada mais é do que procurar uma empresa que vai te dar muito dinheiro, mas também pode te dar uma dor de cabeça em não te trazer de volta, né, não pagar a conta pela inadimplência. Investidor anjo é um investidor apoiador, um investidor consultor. Ele te empresta o dinheiro, mas também ele te cobra, ele te empresta consultoria. Então, o investidor anjo, ele empresta o dinheiro, ele é uma pessoa física, empresta o dinheiro e ele também te dá consultoria. O investidor anjo, vou falar mais sobre o investidor anjo na sequência, não vou entrar muito em detalhes agora. Fundos de investimento, fundos de empreendedorismo social, fundos de empreendedorismo feminino, tem vários fundos de investimento. Capital Semente. Capital Semente é uma empresa jurídica que oferece capital para abertura de novas empresas, mas normalmente empresas de tecnologia, tá? Então, o capital de giro é para a empresa com volatilidade, com risco de não pagamento. Capital semente normalmente para empresas de tecnologia. O investidor anjo, já vou contar para vocês mais especificidades sobre ele. E o crowdfunding. O que é crowdfunding? É um financiamento de multidão. Ele serve basicamente para empresas com impacto social ou causas sociais. Hoje, por exemplo, se você entrar numa plataforma chamada vaquinha.com.br, vaquinha com K, você vai encontrar várias vaquinhas. É aquele, né? Lembra que a gente juntava, cada um dava um pouco de dinheiro, fazia uma festa, comprava um presente? Essa é a ideia do crowdfunding. Se você entrar lá hoje, você vai encontrar várias causas. Por exemplo, pessoas que precisam comprar uma prótese, comprar um medicamento muito caro, querem fazer uma cirurgia. Então, se você quer ajudar alguém, vaquinha.com.br. Se você precisa de ajuda, você pode abrir uma vaquinha via plataforma. Eu gosto da proposta deles. Eles são crowdfunding. Eles querem unir pessoas que querem ajudar os outros. Se você vai abrir uma hamburgueria ou uma sorveteria, não vá para o crowdfunding, porque não funciona. Funciona somente para empresas de impacto ambiental, social e para causas. Não adianta empreendedorismo que vise lucro, não funciona com crowdfunding. E onde podemos mais buscar investimento? Qual seria o investimento para a nossa empresa? O que seria esse investidor anjo? Como ele poderia nos ajudar? Vamos responder essas perguntas? Então, vamos buscar os recursos para viabilizar o investimento. E o que a gente vai fazer então? Vai utilizar aquele cálculo da necessidade do capital de giro para o investimento e o cálculo do valor do empreendimento como ponto de partida. Então, qual que é o nosso ponto de partida? R$46 mil. Usar quantas estratégias forem necessárias. Então, a minha melhor sugestão aqui é uma parte de capital próprio e uma parte a gente buscar o investidor. E montar uma estratégia para levantar as condições para cada uma dessas abordagens. Vou no banco, mas para o nosso empreendimento tem um investidor que é o que eu mais tenho predileção, que é o investidor anjo. O investidor anjo é igual a qualquer investidor. Ele quer retorno sobre o investimento. Investidor não é sócio. Sócio da empresa é sócio da empresa, investidor é investidor. Não vamos misturar. O investidor anjo, ele vai te dar uma consultoria. Além dele dele possibilitar o investimento, né, emprestar o dinheiro dele, ele também vai atuar como um consultor. Ele vai dar conhecimento para a empresa. E tem coisas que não tem preço. Conhecimento é algo que vem da experiência. Quanto mais experiências a gente tiver, mais conhecimento a gente tem. Conhecimento não vem da idade, vem da experiência. Conheço muita gente nova, super experiente, muita gente mais velha que não tem quase experiência de nada. Então, o investidor anjo é um investidor como qualquer outro, ele busca ganhar dinheiro, ele quer retorno sobre o investimento. Se por acaso acontecer alguma coisa, né, com esse investimento, por exemplo, a empresa falir,
é o risco que o investidor corre. Então, tem contrato para isso. Então, assim, o investidor não é uma pessoa, o investidor não é inocente, vamos dizer assim. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe no que ele está investindo, ele sabe a questão do risco. Se a gente pensar, por exemplo, nas empresas de capital de risco, por que tem tanta empresa querendo investir? É como investir em bolsa de valores. Bolsa de valores, a possibilidade de você ganhar dinheiro é grande, mas de você perder dinheiro também. Então, o capital de risco é exatamente isso. É o risco de ganhar muito dinheiro e também de perder dinheiro. Então, é válido? Tem muita empresa de capital de risco ganhando dinheiro. Por exemplo, quem investiu na Nubank. Sabe a Nubank, aquele cartão de crédito? Estão ganhando muito dinheiro. A Nubank é uma empresa de Financial Technology, que é uma empresa de tecnologia financeira. Eles não são um banco e eles oferecem crédito para as pessoas. Então, quer algo mais arriscado do que isso? Mas tem várias empresas de capital de risco que investiram. Anjos do Brasil, vamos ver o que é esse Anjos do Brasil? É uma plataforma, gente, onde a gente encontra investidores anjo e empreendedores. É uma plataforma que foi criada para unir esses dois lados, para a gente ter, de um lado, o investidor anjo e do outro, o empreendedor. Então, eles fazem eventos, eles buscam unir esses dois lados. Por que eu gosto do investidor anjo? Por causa da questão da consultoria. E a gente pode ter mais do que um investidor anjo, tá? E um dos critérios do investidor anjo é perceber se o empreendedor está aberto a sugestões, se ele é aberto à consultoria, a conselhos. Então, é um processo bem construtivo. Eu gosto do investidor anjo porque ele vai trazer para a gente bastante conhecimento. Não é só emprestar dinheiro e esperar que dê resultado, é contribuir para esse resultado. Então, para a nossa ideia de hamburgueria, vamos para o investidor anjo. É a melhor alternativa para o nosso empreendimento. Mas, lembrando sempre, investidor é investidor, tá? Ele quer ganhar dinheiro, por isso que a gente tem que fazer um bom plano de negócios. Dito isso, chegou aquele momento onde a gente vai fazer aquela revisão dos conteúdos. Eu sei que vocês me mandaram algumas dúvidas para eu responder. Eu vou responder, vou falar mais um pouco sobre a atividade da aula de hoje, para não ficar nenhuma dúvida. Mas antes disso, a gente tem que fazer aquela nossa revisão /quiz /revisão. Tá pronto? Vamos para o nosso Kahoot da noite? Por todo mundo que participou. Recebam meu abraço, meu coração, meu carinho, lembrando sempre da importância desse momento, de você tirar dúvidas, de você perceber quais os conteúdos são mais, assim, pontos importantes, algumas coisas que você ficou em dúvida. Eu tenho algumas perguntas aqui. Investidor anjo, podemos compará-lo a empreendedores sociais? Não. O investidor anjo é o investidor consultor, é uma pessoa que quer ganhar dinheiro e ainda dá consultoria para a empresa. Empreendedor social é alguém que abre uma empresa sem fins lucrativos, ou seja, abre uma empresa para solucionar um problema ambiental, um impacto educacional, reverte os lucros da empresa em ajudar as pessoas. Deixa eu ver a pergunta de cima que fala de crowdfunding. O crowdfunding teria uma veia mais social do que comercial? Sim, com certeza. O crowdfunding funciona bem para causas sociais, para problemas sociais, para empresas voltadas a não ganhar dinheiro, a ajudar as pessoas. Tá perfeito. 4 pontos a gente trabalhou aqui do plano de negócio: plano operacional, plano de marketing, plano financeiro e plano estratégico. E falamos da importância de você fazer a apresentação correta desse plano de negócio. Quanto você mais planejar, melhores vão ficar as suas atividades. E é por isso que a gente trabalhou dentro lá das oportunidades empreendedores o pitch de negócios. Então você já sabe o que é um pitch de negócios. Na aula 2 você já fez o núcleo daquela empresa, ou seja, você já fez o canvas daquela ideia e hoje você vai apresentar essa ideia por meio do pitch de negócios. E aí eu convido você a mandar esse vídeo para mim. Professora, eu não quero gravar o vídeo, não tem problema, apresenta na frente do espelho, apresenta para os colegas. Ah, professora, eu queria gravar o vídeo, mas não queria aparecer. Eu posso usar imagens e áudio? Pode. Usar slides e áudio? Pode. O que não pode é não fazer o exercício, porque esse exercício vai te ajudar a se sentir fortalecido, a se sentir seguro,
seguro, a fazer uma apresentação na frente das pessoas com menos vergonha. Eu sei que dá vergonha, eu sei que você tem medo, eu vou ser julgado. Não, gente, aqui é acadêmico, é aqui que a gente vive as experiências. Eu gostaria de receber o trabalho de você, seu trabalho, para poder te dar um feedback oportunamente, te agradecer, poder ver você, sentir você mais perto. Eu tenho recebido alguns já, que o pessoal já me encaminhou de outras ofertas, de outros momentos que a gente está. Então, assim, é um convite. Você manda se você quiser, você grava se você quiser. Se você quiser só apresentar verbalmente também, não tem problema. O que você não pode fazer é deixar de fazer o exercício. Vou mostrar o endereço para eles, para o pessoal mandar. Ó, professor, tá um pouco torto, mas eu vou acertar aqui, tá? Então, ó, esse aqui é o endereço para você me mandar o pitch de negócios, tá? Alguém fotografa, manda no grupo da turma, manda no WhatsApp, manda no Instagram. Compartilhe. Esse é o formulário. Aqui é legal porque você pode me mandar as especificações do seu e-mail, as suas informações, e eu posso ter o seu contato. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar esse e-mail, pitchdenegócios@gmail.com. Professor, eu tenho que mandar hoje? Hoje você pode fazer já, gravar, se você quiser. Hoje você pode planejar, gravar em outro momento. Você tem até 48 horas antes do nosso último encontro para mandar essa atividade, se você quiser. É possibilidade de você mandar. Importante que você faça essa atividade, que você exercite essa técnica, porque o pitch de negócios é algo que é contemporâneo, é novo, é uma estratégia super legal e vai te ajudar em vários cenários da sua vida profissional, tá bom? Então, é uma sugestão que a professora faz. Nosso próximo encontro é o último encontro dessa disciplina, já tá dando saudade, mas tudo que é bom tem o seu tempo de duração, mas a gente não vai começar a se despedir agora, a gente vai se despedir só na hora certa. Mas eu quero me despedir de você hoje, nesse momento, te agradecendo o seu carinho, te agradecendo a sua participação, destacando a sua importância nesse processo. Sem você, esse nosso encontro não teria o mesmo brilho, nem a mesma graça. Eu quero dizer que eu estou te esperando no nosso próximo encontro para a gente poder fechar esses conhecimentos, falando sobre os desafios do empreendedor. A aula está bem legal, é um tema bem interessante, você vai gostar muito desses conteúdos que fecham a disciplina de empreendedorismo. Ademais, receba meu carinho, receba meu abraço afetuoso, o meu muito obrigado e até a próxima.